Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso código dominical através de uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais este momento. Onde quer que estejamos, Senhor, pedimos que esteja abençoando nossas mentes para que vamos aprender através dessa lição baseada nas Escrituras. Tu sabes, Senhor Deus, que há pessoas que não podem mais participar de atividades culticas devido à idade ou alguma deficiência, tu sabes, e assim estamos utilizando este meio de comunicação. Te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. O texto bíblico base para hoje, Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 15. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece? Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. O tema da lição de hoje é, se Deus quiser. Voltando ao versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Viver pela fé é a expressão máxima da maturidade cristã. Significa que temos que reconhecer e desejar que a nossa vida esteja sob o controle de Deus. É entender que a sua vontade é soberana, perfeita e agradável, e por isso podemos tranquilizar nosso coração na certeza de que Ele cuida de nós. Essa é a certeza que Deus está provendo e está cuidando de cada um de nós, sem preconceito, sem acepção de pessoas. Mas será que viver pela fé significa não fazer planos? Não construir metas e desenvolver projetos? Obviamente que não. Planos, projetos, desejos são parte da nossa vida e nos direcionam em nossa existência. No entanto, sonhar, planejar, projetar não garante que os projetos se transformem em realidade, ou ainda que tenham bom êxito. Muitas vezes, a experiência negativa gera em nós grande frustração. Quem nunca experimentou isso? Como agir diante das frustrações? Tiago nos ajuda a pensar sobre isso. É uma grande verdade. Em tudo na nossa vida nós buscamos planejar. Devemos nos preparar para realizar muitas coisas que nós fazemos para que deem certo e não venham criar problemas depois. Se a gente ficar fazendo tudo assim de repente, sem ter um foco, sem planejar, isso nos trará algum prejuízo e devemos tomar cuidado com isso. Não é porque nós temos fé que nós não vamos ter planos, planejamentos, se o Senhor quiser. A carta começa com destaque para quem escreve e a quem se destina. O autor é Tiago, mas não se sabe ao certo quem é. No Novo Testamento é possível encontrar 4 pessoas com esse nome. O irmão de João Marcos, Marcos 1,19, o pai de Judas, Lucas 6,6, Atos 1,11, que talvez seja o irmão de João, mais um dos 12 discípulos, esse, no entanto, o filho de Alfeu, Marcos 3,18, e o irmão de Jesus, Marcos 6,3, chamado de apóstolo por Paulo, Gálatas 1,19. A tradição bíblica aponta que este último seja o autor mais provável. Assim, desses 4 que nós mencionamos aqui, esse último é o mais provável. Quem recebe as cartas são as 12 tribos que se encontram na dispersão, na diáspora. São as pessoas que se dispersaram por conta das perseguições e fundaram comunidades em várias partes. Assim, essa epístola é escrita para as pessoas crentes em Jesus, onde quer que elas estivessem. Devido à perseguição, os cristãos e as cristãs tiveram que fugir, foram morar em outras cidades, outros povoados, e as boas novas foi sendo levada com eles. E pessoas foram aceitando Jesus graças ao testemunho e à pregação da boa nova. A carta de Tiago tem uma perspectiva muito prática. Não é à toa que ele enfatiza a ação, as obras, como expressão da fé. Tiago 1,24. Da verdadeira religião, versículo 27. E também a importância da observância e cumprimento da lei. 2:11-12 e 4:1. Esse ensino causou incômodo para a tradição protestante. Lutero, por exemplo, não simpatizou com essa carta, isto porque tal ensino parecia contraditório aos ensinamentos do apóstolo Paulo sobre a justificação pela graça e não pela lei. Mas seriam tais afirmações contraditórias?
nem tudo é aceito de bom grado, de uma forma imediata, e gera crises e conflitos. Aqui é um caso, e no decorrer da história da humanidade, muitas situações parecidas ocorreram, porque cada pessoa tem um pensamento, tem um entendimento, e pode gerar algum problema, alguma confusão que seja temporária, para que tudo seja corrigido. A professora mexicana Elsa Tames afirma que o conceito de lei em Tiago tem a ver com as obras boas, enquanto em Paulo está atrelada a rituais e sacrifícios. Ela ainda afirma que é a vida de Jesus que orienta a fé, que salva, e Cristo em sua caminhada sempre fazia o bem. Ao estudarmos os evangelhos, observamos aqui a atitude de Jesus, sempre fazendo o bem, indo de encontro às pessoas, abençoando-as e agraciando-as. Quanto em destaque nesse texto, ele é parte de um bloco da carta que compreende do capítulo 4:13 até 5:6 e que trata da autossuficiência dos ricos, sua corrupção e exploração das pessoas mais pobres. É uma preocupação aqui porque estava vendo isso, como ainda acontece. Pessoas com segundas intenções acabam explorando, oprimindo as pessoas indefesas que não têm conhecimento. Isso é triste. Aconteceu naquela época e continua acontecendo, e precisamos tomar cuidado. No texto da nossa lição, Tiago chama a atenção das pessoas que têm feito seus planejamentos, especialmente aqueles que caminham para um lucro por meios corruptos, 4:13 e 5:2, sem se preocuparem com o próximo, especialmente as pessoas pobres. Um tema muito importante para o autor, 2:5-9. Ao chamar a atenção dessas pessoas, ele aponta o conhecimento limitado, a fragilidade e impossibilidade de saber o que acontecerá no amanhã, 3:14. Em seguida, Tiago traz instruções de como prosseguir. É preciso submeter-se ao Senhor, buscar a orientação e a vontade de Deus em relação aos planos e projetos. Se o Senhor quiser, versículo 15. É um cuidado que nós devemos ter hoje. Essa é a preocupação que foi passada para Tiago. Tomar cuidado com a corrupção, as segundas intenções, porque muita gente naquela época estava agindo assim, e hoje continuam agindo com má fé, pensando em si mesmas, sobre o que elas vão conseguir, através da sua esperteza, usando da fragilidade das pessoas. É um problema sério que tem ocorrido hoje na humanidade. O grupo A, o grupo a quem o autor se refere, caminhava na direção contrária a isso. As pessoas não só planejavam sua vida de forma autossuficiente, como se orgulhavam disso. Sobre orgulho e autossuficiência, Tiago afirma que isso é maligno, versículo 16. Depois de sua instrução, termina com alerta de que quem ignora tal verdade, mesmo sabendo dela, estará em pecado, versículo 17. Aqui as pessoas estavam preocupadas com a sua independência, autossuficiência, não precisavam de Deus, Deus ficaria em segundo plano. E as pessoas continuam agindo assim, deixando Deus para segundo plano, para depois, não há necessidade de Deus. Querem viver a sua própria vida, serem donos do próprio nariz. Isso tem gerado um grande problema, também dentro da igreja terrena de Jesus. Como lidar com os nossos projetos? Interessante é voltar ao tema de a quem se destina essa carta, as pessoas crentes em Cristo, que Tiago faz questão de chamar de irmãs, 1:2. Ler esse texto pensando nas pessoas que não conhecem a Cristo é muito mais tranquilo e menos comprometedor. Agora pensá-lo, levando-se em conta que ele se destina a nós, crentes em Jesus Cristo, nos desafia a pensar como estamos agindo em relação à nossa vida e refletir sobre o espaço que Deus tem ocupado em nossos projetos, sonhos e desejos. Devemos viver uma vida digna, uma vida baseada na palavra do Senhor. Deus sabe que nós falhamos, erramos, temos consciência disso, mas devemos fazer o bem, dar o nosso melhor, sermos bênçãos na sociedade, no mundo em que vivemos, em nossa família, apregoarmos as boas novas da salvação a todas as pessoas, evitar a corrupção, evitar o desamor, para que não traga mais prejuízos à humanidade, às pessoas, ao mundo e à sociedade. Um provérbio conhecido e que jamais pode ser esquecido é: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 3:16. Isso não tira de nós o direito de sonhar ou planejar.
mas aponta também a necessidade de reconhecer que Deus é quem traz a resposta correta. Isso requer fé, confiança em Deus e, nesse sentido, outro provérbio nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. A grande verdade é que nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, sim, mas nem por isso nos isenta de fazer algo no mundo. Nós somos chamados a ser instrumentos de Deus na face da terra. O papel social da igreja existe e nós fazemos parte. É a nossa tarefa, a nossa missão, sermos bênçãos nesse mundo. Quando confiamos no Senhor e colocamos no centro da nossa vida, isso fortalece o nosso entendimento de que, ainda que não tenhamos conseguido o que desejávamos, sabemos que Deus está cuidando da nossa existência com o melhor projeto para nós. Muitas pessoas hoje estão assim, tentando ouvir a voz de Deus, mas não conseguem ouvir a voz de Deus da forma correta. Nós ouvimos a voz de Deus quando meditamos na palavra do Senhor, estudamos a Bíblia, ouvimos mensagens, estudos, entoamos hinos e cânticos, ouvimos testemunhos. Deus vai falando conosco de várias formas e nós devemos levar adiante a palavra do Senhor para as pessoas que tanto precisam. Não apenas apregoar a palavra, mas praticarmos e vivemos, compartilharmos com as pessoas. Isso é projeto de Deus, é o plano de Deus. Os insucessos também fazem parte da vida. Na maioria das vezes, não estamos preparados para o insucesso. Há situações que nos pegam de surpresa. Tudo está indo de vento em popa, estamos agindo corretamente, quando de repente as coisas mudam. Fazemos de tudo para entender e nem sempre conseguimos. Abandono, descrença, desmotivação em recomeçar podem ocupar o coração. Isso acontece, é uma realidade. Às vezes parece que o que estamos fazendo não está dando certo, não está prosperando, mas precisamos refletir, tomar um cuidado, respirar, dar um tempo para que possamos compreender que Deus vai nos posicionar, vai nos iluminar. Para muitas situações inesperadas que nos acontecem, não temos explicações e nem sabemos por que temos que vivenciá-las. Resta-nos, ao viver pela fé, buscar o sustento na palavra de Deus que nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. É uma grande verdade. Devemos crer que Deus está conosco sempre e que aquilo que não imaginávamos que possa acontecer ou tenha acontecido, vamos compreender que Deus está do nosso lado para nos confortar, nos consolar, nos motivar, nos socorrer, nos ajudar, nos livrar. Essa é a nossa certeza. Não vamos esquecer que Deus está conosco sempre. E quem quer viver no mar de rosas, não esqueça, há muitos espinhos nessa vida. Ao nos submetermos à vontade de Deus, corremos o risco de pararmos projetos já iniciados, de não começarmos aquilo que planejamos e mesmo sem entender, apenas em obediência, devemos buscar a vontade de Deus, ouvir a sua voz e obedecer a sua ordem. É preciso ter um coração servo, obediente, disponível a se arrepender e certo da promessa de que o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim o que desejais. Jeremias 29, 11. Projetos que colocam a nossa vida, a nossa salvação e a vida de outras pessoas em risco não fazem parte dos planos de Deus para nós. O desejo de Deus é agir na humanidade, através de nós como seus instrumentos. Deus quer o melhor para nós, o melhor para a humanidade. Ele quer que nós aprendamos para que possamos compartilhar, levar as boas novas da salvação para as pessoas que tanto precisam. Deus conta conosco, minhas irmãs e meus irmãos. O mínimo que nós pudermos fazer será grande para o reino de Deus. Conclusão: lidar com frustrações não é fácil, mas faz parte da vida. Por meio da palavra de Deus, aprendemos que a melhor maneira de lidarmos com elas é entendermos a nossa pequenez diante da vida, reconhecer a soberania de Deus em nossa vida, submeter nossos planos, sonhos, projetos e desejos ao Senhor, como também zelar pelo bem
devemos fazer isso sempre. Colocar diante de Deus nossos sonhos, projetos, desejos. Colocar diante de Deus e pedir que Ele esteja nos orientando, nos iluminando, nos ajudando, nos abençoando em nossa caminhada constante, diária. Deus quer o melhor para nós e Ele quer nos abençoar, para que possamos também compartilhar dessa bênção para as pessoas à nossa volta que tanto precisam de Deus. Assim, irmãos e irmãs, que possamos nos apresentar diante de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, quero te servir, age através de mim, mesmo na minha limitação como ser humano, seja comigo. Fácil não é, mas pela graça torna-se possível. É preciso sabedoria. E como orienta a carta de Tiago, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, literalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1,5. Temos aqui orientações e instruções, como Tiago também recebeu. Temos que ter uma vida de oração, de intercessão, e não apenas orar, devemos agir, porque a nossa tarefa, a nossa missão está fora das quatro paredes do templo. Está no nosso lar, na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, com os parentes, familiares. Nosso trabalho está em toda parte. Deus nos comissiona, nos prepara. Não é necessário tantos estudos assim para que possamos apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Deus quer nos agir dentro dos nossos limites. Ele conta conosco, minhas irmãs e meus irmãos. Os anjos queriam ter esse ministério, mas Deus impediu e deixou para nós, seres humanos, falhos, imperfeitos e pecadores. Deus conta conosco, minhas irmãs, meus irmãos. Ficam aqui algo para que possamos trabalhar em casa e, havendo dúvidas, nos encaminha para que possamos compartilhar, aprender e deixar como uma fonte de conhecimento para as pessoas. Diante das situações de crise e frustração por projetos interrompidos ou mal-sucedidos, como você se comporta? Partilhe com mais alguém 3 textos bíblicos que lhe consolem e ajudem a superar essa experiência de frustração. E compartilhe conosco. Que Deus abençoe minhas irmãs e meus irmãos por mais este momento, que podemos, através desse meio de comunicação, aprender mais uma lição baseada nas Escrituras, para o nosso crescimento e maturidade, para que possamos continuar a ser bênçãos na igreja, na sociedade e no mundo que vivemos. Assim agradeçamos a Deus. Obrigado, Senhor Deus, por mais este momento na Tua presença, em que podemos aprender algo mais da Tua santa palavra, baseada no Teu desejo, na Tua vontade de nos ensinar, de nos instruir, para que possamos ser bênçãos no mundo. Assim, onde quer que estejamos, Senhor Deus, qualquer horário, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça nesse momento, no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Tu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja convosco para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Amém.